Graça e paz, abençoados, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui junto para crescermos na graça e no conhecimento. Quero agradecer você que tem participado do nosso canal, tem inscrito aí, tem escrito lá, tem deixado o seu joinha, tem comentado também nas mensagens. Você que ainda não é inscrito, escreve lá, faça divulgar essa mensagem. Nós temos já chegado a 460 quase de inscritos. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, você que faz parte dessa igreja sem parede. Eu sou aqui de Unamar, Cabo Frio, Cimar Rodrigues, para quem não me conhece. Então, escolhi mais um tema para nós meditarmos um pouco nessa noite. Caminho velho e caminho novo. Qual o caminho que você tem seguido na sua fé, na sua dedicação com Deus? Será que é um caminho velho, um caminho já ultrapassado? Ou é um caminho novo que Cristo abriu com o seu véu, com a sua carne? Eu andei mais ou menos 20 anos andando no caminho velho, pensando que estava no caminho novo. E por que eu estou colocando esse tema, meu irmão? Porque existem muitas pessoas que são sinceras na fé, eles são zelosos por Deus, como você e eu éramos, mas sem o entendimento. Saiu aqui Hebreus 9, verso 1. Ora, naquela primeira aliança entre Deus e o seu povo, havia normas para a adoração. Havia um tabernáculo aqui na terra. Então, naquela primeira aliança, havia normas para adoração. Hoje, Simã, existe norma para adoração? Hoje não. Hoje a Bíblia diz que Jesus falou para aquela mulher samaritana que ela não ia adorar nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Então, no espírito existe uma regra, liturgia de culto para quem está no espírito? Não, porque é o espírito que nos guia. Então, naquela antiga aliança, havia regras e havia muitas cerimônias na forma de adorar a Deus. E o verso 9, o verso 6, Hebreus 9, verso 6. Eu pulei algum texto porque o texto é grande. Bem, quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam e saíam regularmente do lugar santo do tabernáculo para fazer o seu trabalho. Então, ele entrava sempre ali para fazer o seu trabalho, o sacerdote. O verso 7. Mas somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, completamente só e sempre levando o sangue do sacrifício que ele salpicava sobre o propiciatório como uma oferta a Deus para cobrir o seu próprio pecados e os pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano, levando sangue de animal e oferecia primeiro pelo seu pecado e depois pelo pecado do povo. Era de ano a ano, ele entrava ali com essa oferta para purificar aqueles irmãos que viviam ali. Qual é a diferença de hoje, do irmão todo dia está pedindo perdão para naquela época? Naquela época seria melhor, porque pelo menos de ano a ano o irmão se fazia pecador. Mas hoje não, nós aprendemos que todo dia nós temos que pedir perdão porque nós somos pecador. Você nota que a primeira aliança parece ser melhor do que a que nós defendíamos hoje? Você vai entender daqui a pouco. O verso 8. E o Espírito Santo utiliza
tudo isso para nos mostrar que sob o sistema antigo, o povo não podia entrar no Santo dos Santos enquanto ainda estivesse em uso o primeiro tabernáculo. Então, Paulo agora, ele está trazendo uma ilustração, porque quando Cristo foi para a cruz, ele rasgou o véu, ele levou todos com acesso a Deus. Mas naquele cenário ali real, isso não era real, só para aqueles que tivessem fé e que entendesse realmente que Cristo foi a ovelha que foi sacrificada no lugar da humanidade. Mas o templo ali de Salomão, ele estava edificado, estava de pé, e aquele trabalho continuava ainda com Jesus morto. Ele já tinha partido, os discípulos estavam pregando, mas aquele primeiro tabernáculo, ninguém poderia ultrapassar o segundo véu, porque aquela era a primeira aliança. Então Paulo pregava dizendo que não precisava mais sacrifício, e isso levou a Paulo até mesmo à morte. Verso 9, isso tem um ensinamento importante para nós nos dias de hoje, porque no sistema antigo oferecia-se oferta e sacrifício, porém estes não conseguiam purificar o coração do povo que os oferecia. Então Paulo está dizendo que aquilo ali tinha um ensinamento para eles. Hoje ali era naquela época. Paulo está dizendo que tinha um ensinamento para eles naquela época. Porque eles entravam de ano a ano com sangue alheio, não entravam com sangue de Cristo, mas eles entravam com sangue de touro, de animal, e não podia purificar eles do seu pecado. Paulo está chamando a atenção para eles nisso. O verso 10, pois o sistema antigo tratava somente de certas cerimônias relacionadas a comida, bebidas e purificação com água, e o povo precisava guardar esses regulamentos que ajudaria a sustentar a situação até que viesse um novo e melhor caminho da parte de Deus. Então, aquele sistema primeiro, Templo de Salomão e toda a lei de Moisés, apenas serviu para guardar eles debaixo daquela cerimônia que não purificava nada, nem as águas, nem o sangue, nem os louvores, nada daquilo ali poderia livrar eles do pecado. Era apenas um regulamento, era apenas ordenança e ordenança que nunca poderia purificar ninguém. Então hoje, quando você e eu falamos de cerimônia, parece que isso é familiar nas nossas vidas, né? Porque nós tínhamos que batizar, comer Páscoa, tinha que fazer todo o rito. Para que aqueles ritos todos que nunca purificava nada? É a antiga aliança. Então hoje existe cristão que pensam que prega a verdade, mas eles estão na primeira aliança. Eles estão debaixo de regras, doutrinas dos homens, mas nunca entenderam realmente que hoje o sacrifício de Cristo purificou a mente, purificou o espírito, e hoje estamos de bem com Deus. Eles passaram por esse processo. Hebreus 9, capítulo 11, que diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote deste sistema melhor que nós agora temos, ele entrou naquele tabernáculo do céu, maior e mais perfeito, que não foi feito por homem, nem faz parte desta criação. Então, quando Cristo veio, ele
Paulo está dizendo, nós estávamos debaixo deste primeira aliança, daquele primeiros rudimentos. Quando Cristo chega ao povo de Israel, Paulo também, que era um fariseu, ele estava debaixo daqueles primeiros rudimentos, oferecia sacrifício, todo ano tinha que ser purificado, tinha que levar animal, ele tinha que se batizar, tinha que se purificar. Para quê? Até que chegasse a solução do problema. Então agora Cristo, ele faz a mesma coisa do sumo sacerdote. Ele vem como cordeiro, mas ele não entra naquele templo para oferecer sacrifício. Ele entra no próprio céu e ali ele faz apenas um sacrifício e purificou para sempre. Mas as pessoas hoje não conseguem entender. Eles têm que estar lá purificando, pedindo perdão, tomando ceia, e todo ano, e todo mês, se não tomar ceia, o cara já fica fraco. Eu ficava fraquinho na época. O dia que eu não participava da ceia, eu estava fraco. Isso é uma ilusão, meu irmão. Cristo purificou para sempre. O verso 12. E uma vez por toda, levou o sangue para dentro do Santo dos Santos e salpicou sobre o propiciatório, mas não era sangue de bode, nem de bezerro. Lá ele levou o seu próprio sangue e com esse sangue ele garantiu a nossa salvação eterna. Paulo está escrevendo aqui, irmão, ele não está escrevendo para nós para o século 21. Paulo está dizendo que ali, regularmente, eles ofereciam sangue de touro. Mas quando Cristo veio, ele entrou no céu, no Santo dos Santos, e ele não ofereceu sangue de animal, ele ofereceu o seu próprio sangue e trouxe a salvação para eles lá, para o resgate deles, não para o nosso resgate. Nós já nascemos resgatados. Nós temos mensagem aí que fala sobre isso. O verso 13, e se sobre o sistema antigo, o sangue dos touros e de bodes, e as cinzas das novilhas, era espalhada sobre as pessoas impuras e tornava as pessoas exteriormente puras. Então o sangue daquele animal queimava ali aquela novilha e era espalhada sobre as pessoas. E com aquela cinza daquela novilha purificava eles. Em que parte? Porque a lei de Moisés não era para o espírito, mas era para a carne, regularmente, era regras. Então, com aquele sangue daquela novilha e com a cinza, jogava sobre eles, eles voltavam para casa purificado. Purificado de quê? No espírito ou na carne? Na carne, exteriormente. O texto está dizendo aqui. Quanto mais o sangue de Cristo, 14, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo transformará as nossas vidas e os nossos corações, o sacrifício dele purificará a nossa consciência de atos que levam à morte e nos faz desejar servir a Deus vivente. Servir a Deus vivente. Servir ao Deus vivente. Pois com a ajuda do eterno Espírito Santo, com a ajuda do eterno Espírito Santo, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele que era perfeito, sem uma única falta ou pecado, Cristo veio para ser o mediador desta nova aliança, para que todos os que são convidados possam vir
herdar para sempre todas as maravilhas que Deus lhe prometeu, porque Cristo morreu para livrá-los do castigo dos pecados que eles tinham cometido enquanto ainda estava debaixo da primeira aliança. Então Cristo morreu por quem? Por eles. Quem estava debaixo da primeira aliança? Quem estava debaixo da primeira aliança era a nação de Israel. Então, quando Cristo vem substituindo aquele sacrifício que era da primeira aliança, quando Cristo morre, ele morreu por quem? Morreu por eles ou morreu pelo mundo todo? Porque aqui o verso 15 está dizendo que Cristo veio para ser o mediador desta nova aliança. Existia uma, agora ele ia vir com uma aliança melhor. Para que todos os que são convidados possam vir herdar para sempre todas as maravilhas que Deus lhe prometeu, porque Cristo morreu para livrá-lo do castigo dos pecados que eles tinham cometido enquanto ainda estava debaixo da primeira aliança. Então Cristo veio para livrar eles. Ele estava debaixo daquela aliança que o sangue não purificava nada. Quando Cristo vem e entra no Santo dos Santos, no céu, e oferece seu próprio sangue, ele livra aquele povo que estava debaixo da primeira aliança. Esse dia nós estávamos conversando com o irmão e eu disse que Jesus não morreu por nós, morreu por eles. Nós já nascemos no reino eterno de Deus, já nascemos sem pecado, porque a dívida foi paga. Ele perdoou aqueles que estavam debaixo daquela aliança. É o versículo 15 que está dizendo que Cristo veio purificar aqueles que tinham cometido pecado debaixo da primeira aliança. Se nós estamos hoje debaixo do pecado, nós não fazemos parte da segunda aliança, porque ele veio para livrar o povo que tinha cometido pecado debaixo da primeira aliança. E se você vive debaixo do pecado hoje, então você está no pacto da primeira aliança. Você está na lei de Moisés. Versículo 16. Agora, se alguém morrer e deixar um testamento, uma relação de coisas a serem doadas a determinadas pessoas, quando ele morre, ninguém recebe nada até provar-se que a pessoa que escreveu o testamento está morta. Então Paulo agora está dizendo, quando Cristo morre, as promessas ela precisa ser dividida. Então Cristo ele estava debaixo da primeira aliança. Ele veio como servo, o último servo da lei, porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 15, versículo 8, porque Cristo foi feito ministro da lei, da circuncisão. Cristo estava debaixo da primeira aliança. A segunda aliança só poderia ser desfeita com a morte do testador. Então, quando você pega Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, já começa, é um livro histórico que conta a história da igreja. Mas qual igreja? A igreja que tinha sido formada ali, nessa transição entre lei e graça. É por isso que hoje muitas pessoas não conseguem discernir realmente o evangelho que foi deixado como herança para os seus filhos. Então, como é que eu vou pegar o livro de Mateus e vou dizer, olha irmão, o inferno, Jesus falou, Jesus também falou que era aquelas pessoas que foram curadas, tinha que levar para o sacerdote. E como é que as pessoas não fazem nada? Você entende que Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, não é Novo Testamento. A Bíblia diz que a lei e os profetas
durou até João Batista. E João Batista durou até qual os livros? Dentro dessa regra. Então Cristo, ele foi fiel até o último suspiro. Quando ele vai para a cruz, ali estava se cumprindo todo o Antigo Testamento. Porque está escrito na nossa Bíblia, irmão, divisória ali, Novo Testamento. Mas isso ali é uma farsa. Ali não é Novo Testamento. Ali é continuidade do Velho, porque as promessas estavam ali. Cristo viria debaixo da lei, venceria o pecado, e aí sim, agora sim, depois que ele morre, ele pode dar um testamento. Se um testamento é dado, primeiramente ele pode estar até oculto, mas ele só vai passar a ter valor depois que o testador morrer. Então Marcos, Lucas, João não é um testamento, é um livro histórico, não tem dádiva. Você só vai entender as dádivas depois que você começa a ler Romanos para frente, que é o Evangelho da graça que Cristo revelou ao nosso irmão Paulo. Depois os discípulos também foram entendendo que realmente Paulo tinha recebido o Evangelho da graça, e eles começaram, no fim das suas epístolas, eles começam a pregar o Evangelho que realmente precisava ser pregado depois da cruz. E Pedro entende isso mais no finalzinho da sua carreira. Então o testamento só tem valor depois que o testador morre, e aí sim, senta a família e vê para repartir a herança que sobrou. Hoje a igreja não vive de herança e nem de dádiva, só vive de castigo. Olha o que está escrito em Mateus. É porque isso, porque é o inferno e a sepultura. Irmão, esquece da primeira aliança e entra no segundo pacto, aonde o testador, na cruz, ele disse: está tudo consumado. De agora para frente é Novo Testamento. E Apocalipse, Apocalipse é a antiga aliança ainda, era o cumprimento daquele resumo do castigo que Deus traria para dar fim à antiga aliança. Porque para terminar a escritura precisava ter um fim daquela lei de Moisés. E o fim daquela lei de Moisés foi no ano 70, totalmente. Aqueles que creram no Evangelho livrou daquele julgamento que viria sobre eles, que foi ali pessoalmente mesmo no mundo de Jerusalém. Aqueles que crescem passaria dessa antiga aliança para uma nova. E aqueles que não acreditaram no Novo Testamento, no sangue de Cristo que foi derramado, sofreram por juízo e não conseguiram entender realmente que Cristo era o Messias deles. Verso 17. O testamento só começa a ter efeito depois da morte da pessoa que o escreveu. Enquanto ela ainda estiver viva, ninguém pode utilizá-lo para obter nenhuma daquelas coisas que ela lhe prometeu. Então, enquanto Jesus estava vivo, tinha testamento? Não, o texto está dizendo que não. E ainda que se houvesse um testamento, seria Mateus, Marcos e Lucas? Não, Mateus e Marcos e Lucas não é um testamento, porque ali só tem correção. Um testamento não tem juízo. Um testamento só tem dádiva a repartir. Então, quando é que começa o testamento? Depois que ele vai para a cruz, morre ao terceiro dia, ressuscita, ali é uma nova história. Aí você precisa ter mente iluminada para você entender isso, senão você não vai conseguir entender. Então, quando eu pego o livro de Mateus e trago uma doutrina para os dias de hoje, é Novo Testamento? Não, é Antiga Aliança, porque ali o testador estava vivo. Jesus não escreveu, escreveram a história dele. Lucas narra muito bem no primeiro capítulo que ele conta a história para Teófilo. Verso 18. E por isso
que o sangue foi salpicado antes mesmo que aquela primeira aliança entrasse em vigor. Olha, havia uma primeira aliança, agora ia ter uma segunda aliança, mas o sangue foi derramado quando? Ele está dizendo que foi derramado antes que viesse a primeira aliança por Moisés. Opa! E agora então, agora deu confusão. Não deu, meu irmão, porque o nosso Deus, a Bíblia diz em livro de Hebreus que Ele fez tudo antes da fundação do mundo e Ele não trabalha mais, Ele já fez tudo. Tudo foi feito por Ele, intermédio dele. As pessoas pensam que Deus está lá trabalhando. Ele fez a sua obra com 7 dias. 7 dias humano ou 7 dias dele? Aí, deixa você a pensar. Então, quando Deus fez o mundo, Ele fez todas as coisas e descansou de todas as suas obras. Mas aqui Ele está dizendo que o sangue foi derramado. Vamos voltar aqui de novo. É por isso que o sangue foi salpicado antes mesmo que aquela primeira aliança entrasse em vigor. Então aqui ele está dizendo que o sangue de Cristo foi salpicado e antes que a lei de Moisés vigorasse. Então como é que nós vamos entender isso? Se o sangue foi derramado antes da lei de Moisés. É o que nós vamos entender. Então você precisa entender que Deus ele trabalhou 7 dias. Ele fez todo o seu projeto. Ele não é igual a gente que trabalha o ano todo, dia todo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, nós vamos entender o que Deus fez antes. Antes que viesse a lei de Moisés, Deus já tinha preparado o resgate. É muito interessante, mas a Bíblia ela é rica em conhecimento. 1 Pedro 1, 18. Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho que seus antepassados tentaram seguir para chegar ao céu e ao resgate que Ele pagou. Não foi simples, ouro ou prata, como vocês sabem muito bem. Mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Deus o escolheu para esse propósito, muito antes da criação do mundo, mas Ele manifestou isso publicamente nestes últimos dias como uma bênção para vocês. Então, quando é que o sangue foi derramado? Pedro está dizendo que ele pagou esse resgate com um bom preço, antes da fundação do mundo. Então, Paulo está dizendo que o resgate foi pago antes da primeira aliança. Pedro está confirmando que o preço foi pago antes da fundação do mundo. Deus já tinha salpicado sangue lá no céu, para naqueles tempos presentes, nos últimos dias, que a maioria dos cristãos estão esperando os últimos dias, o texto está dizendo que naqueles últimos dias, Deus se manifestou. Então ele já tinha feito o resgate. E antes que o homem pecasse, que Adão pecasse, o resgate já tinha sido preparado. Olha que maravilha. Então, antes que o homem pecasse, Deus, na fundação do mundo, Deus já tinha preparado o resgate e já tinha uma promessa que Ele libertaria o seu povo. Ou você está pensando que o pecado de Adão foi um acidente? A Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. As pessoas pensam que o pecado de Adão foi uma frustração para os planos de Deus. Não existe isso, irmão. Deus, quando fez um projeto, Ele já contava com o fracasso de Adão. Porque se o homem fosse fiel ali e sustentasse, não comesse aquela fruta, ele não precisaria de Deus. Mas Deus, sabendo da fragilidade do homem, sabendo a condição do homem, quando Deus coloca Adão ali no jardim, o resgate já estava preparado antes mesmo que Adão
chegasse no jardim. Hebreus 10, para a gente terminarmos, irmão. Hebreus 10, 11. Hebreus 10, 15. E o Espírito Santo também os testifica. Porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, as leis de Moisés eram para carne. Era regras e mandamentos. Então aqui Paulo está dizendo que Deus iria fazer uma nova aliança. Diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração. E a escreverei em seu entendimento. E acrescenta, então a lei de Moisés era regras, domínio, pão, vinho, tudo quanto é serviço era ali apresentado como oferta para Deus, mas aquilo ali não adiantava de nada. Batismo não adiantava, Páscoa não adiantava, isso não poderia levar o homem a Deus. Então Paulo está dizendo que ele faria um novo pacto com ele. Não com um pacto igual fez com Moisés, mas as leis de Deus não estaria mais no mandamento, estaria na mente e no coração. Por isso que Jesus falou que quando o Espírito viesse, ensinaria eles em toda a verdade. Por quê? Será que aquilo que Jesus estava pregando não era verdade? Não, Jesus veio de... Verso 17. E não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oferta pelo pecado. O que mais me chama a atenção, meu irmão, nesse verso 17, ele escreveria a lei no coração e na mente, e agora ele está dizendo, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu vivi 20 anos, a igreja sempre pegando, irmão, seus pecados, olha aí, cuidado, hein? A sepultura está aberta. E aqui ele está dizendo com um novo pacto que ele faria no seu sangue. Por quê? Se uma pessoa chamasse o outro na primeira aliança de pecador, tudo bem, até é válida. Mas na nova aliança não tem como você chamar ninguém de pecador. Porque se você chamar alguém de pecador, o que adiantou o sangue de Cristo que entrou uma vez no céu e purificou para sempre? E hoje ele já não tem mais sangue. Hoje ele é Deus Todo-Poderoso, já fez o sacrifício, purificou de uma vez por toda. Então, Simar, o que é que Cristo levou na cruz? Então, se Cristo, meu irmão, ele não levou os pecados, a sua missão foi falha. Cristo levou o pecado, a condenação que separava o homem de Deus. Ele não levou os erros. É isso que as pessoas hoje não conseguem entender. Qual era o pecado que separava o homem de Deus? Era o pecado da carne ou foi o pecado que foi cometido por Adão? Será que Adão nunca errou? Ou será que Adão errou lá e continuou errando toda a vida? Irmão, a obra hoje já foi pronta e executada. O que nós precisamos entender é que o pecado que nós falamos hoje é um mal que nunca vai sair do ser humano. Enquanto o ser humano tiver em carne, osso e sangue, ele nunca vai se livrar desse mal. Mas esse mal não é o pecado. Esse mal é o mal que nós herdamos da natureza de Adão. Nós herdamos a natureza de Adão, mas a condenação que havia sobre ele foi tirada na cruz. Então hoje, como é que eu vou errar menos? Mente iluminada, domínio próprio e não andar segundo a carne, porque andar segundo a carne traz prejuízo para você, a sua família, o seu lar, para o seu serviço, mas com apenas uma oferta ele purificou a carne ou o espírito? O espírito. A carne, ele disse que é fraca, o espírito está preparado. Então, as pessoas confundem pecado que Cristo levou com os erros. Ele não levou os erros, meu irmão.
ele levou o pecado, aquilo que separava o homem de Deus. Obra da carne não separa você de Deus, mas traz dificuldade para a sua caminhada. Então eu vou fazer o que eu quiser. Isso é a teologia dos fracassados. Porque ele gosta da orgia, gosta da bagunça, e quando diz que não tem uma lei agora que domina eles vão fazer o que eles quiserem. Realmente você é dominado por quem? Guiado pelo Espírito, ou você é guiado pelas regras das leis de Moisés? Porque se eu entendo, Paulo diz, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, a igreja ela tem medo de pregar que é o Espírito que te guia, mas aí ele vive mantendo a sua classe dominada debaixo de regras e domínio. E aí vai crescer crente o quê? A primeira oportunidade que ele tem, ele vai sair da graça e vai fazer tudo de errado. E aí, em vez de se achegar a Deus, ele só vai afastando. Porque se o pecado foi perdoado e a nossa falha temos consequência, nós precisamos usar de sabedoria e não praticar aquilo mais e viver uma vida melhor diante de Deus. Paulo diz que nós precisamos melhorar a salvação. Como eu vou melhorar a salvação se eu já sou salvo? Como é que um pedreiro vai melhorar a sua profissão? Ele já é um pedreiro, mas ele pode melhorar a sua qualidade de trabalho. Então eu, como salvo, eu posso melhorar minha condição de salvo. Como? Andando segundo o Espírito e cada dia crescendo na graça e no conhecimento. Então ele está dizendo que não lembraria mais dos pecados deles. O verso 18. Ora, onde há remissão deste, não há mais oferta pelo pecado. Me mostra então, se o cara for pecador hoje, como aquele pecado vai ser perdoado? Se o pecado só era perdoado com sangue. Então aonde você vai arrumar um sangue para perdoar o pecado de alguém? Meu irmão, ele entrou uma vez para sempre. E ele purificou para sempre a consciência daqueles que tinham passado por essa transição. Cristo vem, ele tira aquele sacrifício já era nulo mesmo, mas era regra, e com o seu sangue ele faz um único sacrifício. E agora o que precisava fazer? Aquele sacrifício purificava a sua carne, mas o sacrifício de Cristo ia purificar a mente deles, que eles não eram mais pecador. Não sou mais pecador não, porque o sangue de Cristo agora purificou a nossa mente e a consciência para servir a Deus melhor. Esse foi o sacrifício. E hoje, Simar, como é que nós somos perdoados? Irmão, nós já nascemos perdoados, reconciliados com Deus. O que falta agora é nós crescermos na graça e no conhecimento e reinar com todas as promessas que Ele deixou diante daquele testamento. Sabe por que você e eu não entendemos melhor a graça? É porque nós nunca ensinaram para a gente ler o testamento, só ler a Escritura. Há uma diferença muito grande entre Escritura e testamento. Um abraço e até mais. Melhor noite para você.